Fala pessoal, acabamos de instalar o nosso domínio, temos a execução do Samba Tool. Vou pegar aqui o passo a passo que dá pra gente marcar, né? Ó, instalação, cadê o comando? Tá logo aqui. Achei. Tudo Sul, o Limão, meu usuário aqui, né? Virou administrador. Samba Tool Domain Provision. Samba Tool Domain Provision. Vamos pegar o Notepad, né? Pra gente ir atualizando os comandos. Então, Sambatu Domain Provision. A gente informou o Real ALM. Ó, Real ALM. Ele já tinha sugerido como limão. Vou marcar aqui, ó. Real ALM, limão. Domain, limão. Serve rola, domain controle, DC. Samba internal, bind DLZ. Vou localizar aqui o bind DLZ. Eu acabei pressionando o screw aqui, ó. Bind DLZ, tá? E a senha de administrador, que é bind DLZ ABC1234, que é a nossa senha padrão. Olha o que aconteceu, ele foi criando os bancos de dados, ó. Esses arquivos aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais a tela para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, deixa eu olhar aqui, ó. Voltando, ele foi criando os bancos de dados, ó. Crits, LDB, SAM, LDB, ó. Deixa eu tentar abrir mais um pouco para ficar o nome certinho, né? Isso. Ele acabou não dividindo bem, mas vai melhorar um pouco aqui. Vou encurtar que ele vai quebrar os nomes para a próxima linha. Vai dar certo. Subindo e... Aí, agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Cortar ficou melhor porque ele quebrou os nomes para a próxima linha. Então, a gente executa o comando, ó. Samba tudo domain provision. Revisando. Ele pede o domínio, que como eu já expliquei, ele já pegou das nossas pré-configurações. Então a gente nem precisou digitar, mas se tivesse que digitar era real m limão internet. Limão no domain. DC. Bind DLZ, que é a configuração do Samba. Aí observe que aqui aparece um tio C, porque eu acabei digitando errado. Aí o que eu fiz? Ó, RM etc SMB conf. Por quê? Eu digitei o Samba to Provision, comecei informando as informações, aí acabei informando uma informação errada. Aí eu fiz Ctrl C no teclado, matei o processo de criação do domínio, utilizei o comando RM, que é de remover, e removi o arquivo de configuração. E com isso startei o Samba Domain Provision de novo, entendeu? Então qualquer erro que tiver, você faz Ctrl C, ajusta o que você tem que escrever, e com isso você digita de novo os comandos, ó. realm limão, ponto internet, domain limão, standalone DC, bind DLZ, aí ele pede a senha de administrador, a gente informou a senha de administrador, essa daqui, ó, tá? E ele pede para confirmar a senha. Depois disso ele começa criando, ó, secrets, SAM, map, aqui ele cria os bancos, esses .ldb aqui, ó, são bancos de dados de usuários, são bancos de dados de senha que ele está criando. Ele acabou cortando aqui. Depois ele cria a floresta do DNS, tá? Ele vai fazer toda essa criação, ó, domain, update, criar as florestas de segurança. Cada uma dessas é uma chave de segurança que é utilizada no grupo ou no usuário dentro dos esquemas, ó. Atualização dos esquemas. O que são esses esquemas? São algo interno do servidor Samba que ele utiliza para atribuir permissão, para atribuir quem pertence a quem, se um computador pode fazer alguma coisa, se não pode, se ele está no domínio, se ele não está, qual usuário está no domínio. Então isso aqui são identificações para o sistema poder funcionar internamente. A gente não precisa aprender esses códigos assim no momento. Só para quem quiser avançar lá na frente, pode chegar a esse nível. Então, chegou aqui no final, terminou de instalar, ele me dá o terminal de novo. Está instalado o nosso Samba. Agora eu vou ir para o próximo comando, após o provisionamento do Samba, que é copiar o Kerberos. Como assim copiar o Kerberos? Quando a gente fez a instalação dos comandos do Samba, vou voltar aqui na memória, ó. A gente instalou o pacote Samba, o pacote KRB5, tá faltando KRB User, mas eu acho que não vai precisar não.
Winbind, SMB Client, libnez Winbind, libpan Winbind. O libpan Winbind e o Winbind é para a gente fazer o Linux comunicar com o nosso servidor domínio Samba, o próprio Linux, o próprio kernel, os arquivos de configuração do Linux, o libpan. E com o Winbind a gente faz os clientes Windows. Por exemplo, eu tenho Windows 2008 Vista em algum lugar instalado e vai se conectar. Ele vai usar esse Winbind para obter essas informações de usuário e senha, entendeu? O KRB, ou o protocolo Kerberos, é quem abre o canal criptografado para esses clientes se autenticarem no meu servidor e utilizar o Winbind para obter usuários, entendeu? Eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco, vai ficar mais claro. Mas agora a gente precisa configurar o KRB. E para configurar o KRB, a gente removeu o usuário padrão. Se eu digitar nano /etc/krb, tem um arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui foi criado por padrão, ó, quando a gente instalou o Kerberos, ó. Tá vendo? Ele não tem nada do nosso domínio. É um exemplo de configuração padrão que a gente tem. O que a gente vai fazer com esse arquivo padrão? A gente vai dar um mv/etc/krb5.conf e vamos salvar ele no backup. /etc/krb5.conf. O nosso padrão de backup é .org no final. E pronto. Vou copiar esse documento aqui, ó, que é a configuração padrão, e é o próximo comando que a gente executa após a instalação do Kerberos. Salvar o arquivo de configuração do Kerberos original, que foi feito durante a instalação do Kerberos, para um arquivo de backup, caso a gente precise consultar alguma coisa nele. E agora o nosso colega ele ajuda a gente com a seguinte situação. Ele fala que lá dentro da pasta Samba, ó, var, arquivos variáveis, bibliotecas, no caso lib, Samba, private, tem um arquivo krb5.conf feito pelo Samba na hora que a gente instalou. Então eu vou dar Enter aqui, não deu erro. E agora eu vou abrir esse arquivo que a gente copiou para krb5. Ó. Aí ele aí, ó. Defull RM limão internet, DNS, KDC, domain, serve PDC. Então esse arquivo foi feito pelo Samba durante a configuração para a gente conseguir utilizar ele aqui. Tá? Mas ele costuma não funcionar direito, a gente costuma precisar adaptar ele. Mas vamos aguardar, fazer de conta que ele está certinho. Agora o nosso colega ele vai fazer aqui o seguinte, no portal aqui do IF do Rio Grande do Sul Sertão. O Samba, quando a gente faz a instalação do Samba, ele instala junto com ele um servidor, o Winbind interno. E como a gente instalou o externo para fazer as configurações, isso costuma dar conflito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai garantir que só tenha uma versão de Samba rodando. Então, ele vai parar primeiro todos os serviços, ó, SMB, que é o serviço de compartilhamento de arquivo, NDB, que é resolução de nome, e o serviço Winbind. Então, a gente vai usar o comando system.ctl, que seria serviço de sistema, parar SMDB e NDB, que são os serviços de resolução de nome e compartilhamento de arquivo do Samba, e o Winbind, que é o serviço que fornece os usuários para as outras plataformas que vão se autenticar ao nosso Samba. Ele vai desativar esse serviço para evitar redundância. Então, ó, desativando o serviço, vamos colocar aqui o comando. E agora ele vai habilitar o serviço que já vem pré-configurado no nosso Samba, que é o Samba ADDC, tá? Que é o serviço que a gente precisa. Ele vai dar um start nesse serviço. O serviço está rodando, que esse serviço já vem completo, com Winbind, NDB, com tudo. E ele vai dar um enable para ele inicializar junto com o sistema. Tá? Então, a partir do momento esse serviço está habilitado, vai inicializar junto com o sistema e ele estará rodando. A gente vai colocar aqui no nosso passo a passo esses comandos, porque são essenciais para evitar conflitos. Senão vai ter hora que o seu servidor vai funcionar, tem hora que não vai funcionar. E pode ser que na hora que ele não funcionou é porque rodou duas instâncias do Winbind. Na hora que ele funcionou é porque uma instância rodou primeiro e configurou e a segunda não conseguiu abrir. Então isso pode dar conflitos de ficar instável o servidor. Hora funciona, hora não funciona. Aí você fica quebrando a cabeça o que aconteceu, para onde foi. E na verdade era porque tinha dois serviços rodando, porque o Samba instalou o serviço junto com ele. Então a gente vai evitar isso daí.
Beleza? Então, nosso arquivinho está aqui, ó, passo a passo, tudo que a gente fez até o momento. E agora a gente vai fazer o teste. Vamos verificar se o nosso servidor Samba está funcionando. Aparentemente, tudo certo. Ó, Samba 4.19 Ubuntu, arquivo. Sysvolume, que é uma pasta padrão do AD de informações. NetLogon, para fazer login dos usuários. E o compartilhamento padrão IPC. Então, aparentemente, as duas pastas do domínio, que é Sysvolume e NetLogo, estão funcionando. Não tem outras, porque a gente não habilitou esses compartilhamentos que ele colocou aqui embaixo, tá bom? Vamos conferir qual é o nível do nosso domínio. Deixa eu colocar isso daqui. Ó, o nosso domínio ele está funcionando como Windows 2008 R2. Então ele vai ter as funcionalidades de um domínio Windows 2008 R2. Como assim? O meu Samba funciona como Windows? Sim, gente. O Samba 4 ele vai copiar as funcionalidades. Ele funciona com o Windows 2008 R2. Inclusive, a gente vai utilizar a ferramenta de administração do Windows remota para gerenciar o nosso Samba para ficar mais intuitivo. Bom, copiando aqui os comandos de teste. Em tese, o nosso servidor Samba já está instalado, mas a gente ainda tem que fazer uma configuração que é instalar o bind. Tá? O bind é o servidor de tradução de nomes. E o que acontece? Eu vou instalar o comando bind, apt-get install bind. Deseja continuar assim, a gente não colocou o "-y", deixa ele instalar o bind. O bind é um serviço que faz a tradução de domínios para nomes. Exemplo, quando você acessa www.google.com, um servidor bind consegue traduzir o google.com para 888, seria o IP do Google. Assim, chutando aqui os IPs. Então, esse servidor do bind, ele serve para fazer essa tradução de nomes para IPs. Quando você utiliza um DNS na rede com o AD, as máquinas clientes são automaticamente muito dependentes desse DNS para localizar o AD. Se você não tiver o DNS configurado localmente na sua rede, a autenticação não vai funcionar. Se o DNS não estiver respondendo adequadamente, às vezes está com a placa de rede ruim, está com a demanda muito alta, porque você fez o DNS virar servidor de arquivo, virar um monte de função, a sua autenticação vai ficar lenta, vai demorar. Então, o DNS é uma coisa essencial para o funcionamento do AD. Vamos verificar qual é a versão do bind que a gente instalou. A gente instalou o bind 9, foi. A versão do bind instalada é o bind 9.1824. Por que a gente precisa disso? Porque aqui, ó, nosso colega agora vai habilitar um módulo no bind que já vem para fazer o funcionamento de domínio. E esse módulo aqui, ó, depende da versão. A gente precisa da versão 9.18, então a gente deve habilitar essa zona 9.18 aqui para o nosso bind poder interagir com o nosso domínio, tá? E aonde que a gente faz essa configuração? Ele já dá aqui para gente, ó, o arquivo de configuração onde fica, ó. Ele já dá esse arquivo aqui, ó. Nano. Aí ele aqui, ó. Eu vou vir aqui na versão 9.18, que é a do nosso bind, ó, e desativar, ó, DL Open, que é uma DLL, DLZ bind 9.18. Lembra que era DLZ, bind DLZ que a gente estava habilitando? Então, esse arquivo aqui de compilação, ele vai fazer essa interação com o Samba pra gente, beleza? Vou fechar aqui, vou salvar esse comentário que a gente fez na 9.18, que é a nossa versão de Samba que a gente utilizou aqui com o comando. Então, a partir de agora aqui, a gente acha a versão. E o próximo comando aqui é o nano. Pegar aqui o caminho que estava correto, já a sugestão. Opa, acabou colando no lugar errado. Colar aqui. Tá dando muito certo isso não, hein? Aí, agora vai. Pronto. A gente acessa esse arquivo e dentro desse arquivo a gente, no nosso caso, eu vou colar aqui, a gente descomentou, vou colar exatamente o conteúdo do arquivo aqui, tá? Como ele ficou, para vocês poderem acompanhar. A gente descomentou a 9.18, mas porque aqui no nano-ver, vou colocar o resultado aqui para não gerar dúvida.
no comando nano versão, a gente obteve essa resposta aqui, ó. Aqui no comando name version, a gente obteve que a gente está com byte 918, tá? Named ver, que é o nome do serviço do Samba, named 918. Então, automaticamente, a gente desativou a integração no 918. Beleza? Então, essa primeira etapa está pronta. Vamos continuar. Definir a entrada segurando do bind apontando para o arquivo. Agora, a gente vai mexer lá no arquivo de configuração do bind. Aqui neste arquivo, a gente tem que incluir o nosso arquivo que a gente configurou aqui em cima. Esse arquivo aqui, ó. A gente acabou de ajustar. Observe que aqui no passo a passo dele, não está conferindo. Ele está falando que é um arquivo que está lá no Samba. Vamos conferir se esse arquivo existe. Ah, aqui está mostrando, etc named.conf local. Vamos conferir se aquele arquivo existe, que ele está citando aqui, ó. Vamos ver se ele existe e se ele está configurado. Copiar. Mano. Aí, o arquivo não existe, tá vendo? Essa configuração aqui está errada. Ele está apontando para um arquivo que não existe. Mas a gente sabe qual é o nome desse arquivo. A gente editou ele aqui, ó. É esse arquivo aqui, ó. Tá vendo? Ele está com o nome errado, ó. var lib samba bind dns named, é onde o arquivo está. E aqui está usando private, ó. Se vocês observarem aqui, ele tem dois caminhos, ó. Bind dns name e private, ó. O nosso arquivo não está nessa configuração que ele está indicando aqui. O nosso arquivo está nessa daqui. Então, a gente tem que modificar o comando. Então, no comando nane etc named, que é para alterar a configuração do serviço do Samba, a gente não vai usar essa configuração. Eu vou copiar com um comentário também para a gente ajustar. A gente não vai usar exatamente essa configuração que está aqui. A gente vai personalizar para o arquivo que a gente modificou anteriormente, ó. Vou vir aqui, vou apagar esse caminho aqui e vou apontar para o arquivo que a gente configurou, tá? Essa daqui vai ser a entrada correta, porque o arquivo original que ele está apontando, como eu já mostrei aqui, eu vou abrir ele de novo no private, olha lá, não tem nada. Agora, se eu alterar aqui para o nosso arquivo, ó, que é bind-dns, olha lá, é o arquivo de configuração que a gente habilitou a importação, tá vendo? Então tem esse pequeno equívoco aqui para ser corrigido na hora da gente acessar o nano etc bind named. Acessamos lá, aí aqui no final eu vou colar, deixa eu copiar lá de novo que acabou não copiando correta. Eu vou colar essa configuração que a gente fez, incluindo o arquivo que a gente alterou. O jogo da velha aqui eu vou trocar por //, porque ele está usando // aqui em cima no comentário, tá vendo? Tudo // aqui é comentário. Então vou deixar // entrada do Samba bind, tá vendo? O bind include o arquivo que a gente modificou. Fecha, salva. Com isso o Samba vai saber usar esse DNS. Ele vai fazer algumas instalações aqui de ferramentas. Vou fazer também, já que é o passo a passo, né? Então aqui ele está instalando o DNS. Ferramentas para a gente testar o servidor DNS. Mas o nosso servidor DNS ainda não deve estar funcionando. Esse comando é para verificar se existe o comando. Ó. Ele instalou ns update, que é um comando para verificar o servidor DNS. E agora a gente vai pegar um arquivo que foi criado pelo Samba. Vamos verificar se ele existe, né? Antes da gente adicionar ele aqui, ó. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Vou dar um ls. Beleza. Olha lá, ó. ls é para listar. List var lib samba private dns keytab. Olha lá. Var lib samba dns keytab. Então o arquivo existe. Ele foi criado pelo Samba na instalação. Esse arquivo a gente vai ter que adicionar ele aqui, ó. Nesse diretório aqui. etc named config options nano. Opa, tem nano errado. Nano, beleza.
a gente vai ter que adicionar essa linha aqui, ó. Isso aqui é um arquivo de configuração também do Samba, em que a gente vai habilitar esse arquivo aqui, ó, keytab. O que é esse keytab? É um arquivo de autenticação do protocolo Kerberos. Esse arquivo de autenticação do protocolo Kerberos serve para cada usuário que fazer uma conexão com o nosso Samba através de uma autenticação DNS. Serve que os DNS, as chamadas são autenticadas para segurança. Ele vai gerar uma chave de criptografia um usuário válido usando esse arquivo DNS keytab, que tem a chave de autenticação do serviço DNS. Então, quando a gente digitar o comando lá no seu cliente, se você digitar um comando calist, no meu caso eu não tenho porque eu não estou conectado a um domínio, mas quando você digitar um calist, o que vai acontecer com as máquinas? Vai aparecer os tickets aqui, ó, ticket 0, porque eu não estou conectado ao domínio, mas você vai aparecer o ticket do serviço DNS, o ticket do Samba, todos esses vão aparecer aqui, entendeu? Então, isso daqui serve para fazer uma autenticação por criptografia de cada requisição DNS, tá bom? Essa é a função. Vou fechar isso daqui e vou habilitar. Ele já sugere aqui uns comandos. Deixa eu atualizar a nossa lista de comandos. Depois que a gente faz essa inclusão, a gente edita o named config options. E dentro do named config options, a gente adiciona o keytab, que é o serviço de autenticação. Continuando, a gente vai fazer isso daqui para ter certeza que não vai ter erro de permissão, tá? Então, esses comandos chmod, chroot aqui, chroot, né? Chroot.bind é para ter certeza que o serviço bind vai conseguir acessar esse arquivo de autenticação e fazer a autenticação de forma dinâmica. Então, o bind ele vai acessar o keytab e vai dar acesso a ele a sessões de conexão entre o seu bind e as máquinas clientes que vão usar esse DNS. Tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a checagem se esse serviço está funcionando. A primeira coisa que ele fez foi checar o protocolo KRB5, se o bind tem permissão. Observem que ele tem que estar escrito bind aqui, ó, e o nosso não tem, o nosso está root, ó. Vou adicionar esse comando aqui. Adicionar aqui, ó. Ele checa com ls-l agora o arquivo bind. Ó, fazer de novo aqui, ó, ls-l etc krb5 e tá root. Para a gente modificar isso, a gente vai digitar root.bind /etc krb5.conf. Eu digitei ponto, mas na verdade é 2 pontos. Ele reclamou. Então, 2 pontos. Aí. Agora, se eu juntar o ls-l, olha lá, root bind. Serviço bind tem permissão, igual tá aqui, ó. Ele não ensinou a fazer, mas é isso. Então, se a gente chegar aqui agora, eu vou ter que digitar o comando ls-la. Aí a gente obteve a resposta. Vou copiar a resposta e deixar aqui para facilitar para vocês. Obteve a resposta em que o usuário era root. Usuário root, grupo root. Mas a gente não precisa que seja essa a resposta. A gente precisa que a resposta seja root bind. Então a gente executou o comando tchau, atribua essa pasta ou esse arquivo, esse diretório ao usuário root, grupo bind. E depois que a gente obteve esse comando, o ls-l do arquivo nos dá a seguinte resposta: root bind, que é o arquivo do jeitinho que está aqui, ó, root bind. Beleza? Agora a gente vai verificar se existe algum erro de configuração no nosso servidor bind. O named.checkit faz essa verificação, ele não deu nenhuma mensagem de erro, tá? Se der alguma mensagem de erro vai aparecer, então tá tudo certinho. Vamos iniciar o nosso servidor bind. Ele não conseguiu localizar. Observaram? Quando eu digitei aqui, ó, initd bind 9, ele não localizou, ó, no trust file. Então tem alguma coisa errada aqui. Se eu não me engano, deixa eu escrever bind aqui, eu vou apagar só
o último nome, observe que eu apaguei só o by de start aqui, ó. Deixei isso daqui. E apertei Tab 2 vezes para ele completar. Ele me listra todos os comandos que tem. Eu vou começar com um B aqui. O Linux aqui é esse sentido. Se o B é maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Se é minúsculo, tem que ser minúsculo. Aqui, é um B minúsculo que está aqui, ó. Bind com B minúsculo. Eu escrever B, dá 2 vezes Tab, ó. Não tem nada. Mas quando eu dei Tab, tem um serviço named, tá vendo? Então, nessa instalação, o serviço que está funcionando não é bind 9, é named. Então, se eu dar named start, beleza. Start named service. Eu acabei de iniciar o serviço bind 9, entendeu? Que é o nome do serviço nessa instalação que a gente fez. Acontece isso, pessoal, não tem jeito. Eles mudam o nome do serviço, muda parâmetro. Por isso que eu estou ensinando para vocês desta forma, pesquisando na internet, olhando como resolver, buscando solução. Não tem jeito. As novas versões vão saindo, vai mudando, e você tem tutoriais de versão antiga, ainda não atualizou para a nova versão, e a comunidade é muito antenada, ela acompanha o desenvolvedor, então com isso ela consegue implementar as versões antes de a gente ter documentações mais formais na web. Ok? Aí ele vai fazer a atualização do DNS Update para verificar se o Samba consegue fazer a atualização. Ixi, olha que coisa linda, ó. Erro. Erro não pode dar. Se tudo tivesse funcionado perfeitamente, quando a gente executou esse comando aqui, vou escrever até aqui embaixo, ó. Não pode dar erro. Esse comando aqui não pode. Então ele deu erro. Vamos tentar terminar de fazer o check-up dele aqui, né? Mas esse comando aqui, ó, quando a gente faz DNS Samba Update, ele não pode dar erro, ele está dando erro. Vamos terminar de fazer a autenticação, que ele ainda tem umas questões de autenticação aqui, ó. nanetcresolve.conf, que é para apontar para o nosso servidor. Ele já está apontando aqui, ó. Name server 127.0.3. Esse arquivo resolve.conf é um arquivo de sistema. Colar. O que a gente vai colocar nesse arquivo? A gente vai colar aqui como adicional. Esse 127.0.5.3 ele já está apontando para o próprio servidor. A gente vai colar aqui como adicional o domain limão.internet, que é o domínio que a gente criou, e o name server 172.0. No caso é 16, né? .16.0.252, que é o IP do nosso servidor. Bom, vou dar um Ctrl X, salvar isso. Vou também, pessoal, modificar a partir de agora. Não, ainda eu vou modificar aquela questão que a gente fez no início, lembra? Eu já estou com o DNS instalado. Se a gente vir aqui em etc netplan 50 word, a gente vai ver que a gente tem um DNS do Google aqui embaixo, tá vendo? Não vou mais apontar para o DNS do Google. Eu vou apontar para o próprio DNS 0.252. Pronto. Não vou mais apontar para o DNS do Google. Fiz essa correção aqui. Deixa eu documentar aqui para não ficar perdido, né? Aqui no arquivo nano.resolve a gente adicionou essas configurações. No caso, eu não vou deixar esse D-Link aqui. Esse D-Link é da minha rede, é uma questão automática da minha rede. Só para vocês entenderem. Então, o Nano Resolve estava com essas configurações. Tá? A gente modifica aqui agora o Netplan. A gente está fazendo esse ajuste, pessoal, para tirar essa configuração de DNS aqui que a gente tinha colocado lá na instalação lá atrás. A gente tinha colocado 88 para não ficar sem internet, lembra? Agora a gente está aprontando para o próprio servidor, porque ele tem um DNS para ele resolver agora e ter internet. Então a gente vai fazer esses ajustes no próprio servidor, beleza? Colar. Então isso daqui vai ficar no arquivo netplan. Deixa eu pegar o caminho dele aqui, para a gente deixar ele certinho. Esse arquivo aqui na minha distribuição.
esse arquivo aqui. Aí depois que a gente fazer esses ajustes do NetPlan... Ah, ele já estava aqui embaixo, pessoal. Deixa eu recortar ele aqui. Deixa eu organizar aqui que acabou misturando, né? O conteúdo do Resolve desceu. E esse aqui é o conteúdo do Resolve. Esse daqui ainda é um conteúdo do Resolve. Ó, esse primeiro aqui acabou misturando. A primeira linha do Resolve. Esse aqui é o conteúdo do Resolve. Esse é o Resolve. Arquivo NetPlan. A gente alterou isso daqui do DNS do Google para o nosso. E depois que a gente alterou, a gente vai dar um NetPlan Apply para ele aplicar as novas atualizações. Tá? Então, conferindo. NetPlan Apply. Faltou um N no meu NetPlan, né? Beleza, apliquei as novas configurações. Lembra aquele comando que estava dando erro? Deixa eu ver se ele já corrigiu. Porque a gente corrigiu o DNS. Lembre-se sempre, Samba é altamente integrado com o DNS. Ele precisa do DNS. Sem DNS ele não funciona. Sem DNS quebra. Opa, parou de dar erro aí. Nosso domínio agora resolveu. Viu? Então, esse rapazinho deu erro por causa de quê? Precisava especificar no arquivo resolve.conf o DNS e precisava trocar aqui no arquivo de rede o DNS do Google para o DNS que ele instalou. E agora o nosso coisa deu. Já melhorou. Ele ainda está dando erro, por incrível que pareça, mas agora ele deu erro depois que ele executou várias atualizações. Ele conseguiu executar várias atualizações. E depois de certas atualizações, olha onde que ele deu erro aqui, ó. Ó. Tá aqui onde ele deu erro, ó. Vou colar aqui, ó. File, get, credencial, Samba2, Kainet, Kerberos. Então, é justamente o que está faltando aqui embaixo agora, configurar o protocolo Kerberos. Então, a partir de agora, ele não deu mais erro na parte de DNS, que é a parte inicial aqui, ó. Update e tal, fez todas as configurações de zona. Se você olhar, tá aqui zonas de domínio, tá? Limão, endereço tal. Então ele configurou tudo certinho aqui, não precisa 34 DNS updates, ó. Vou colar aqui para ficar mais fácil de ver, ó. O comando atualizou 34 DNS, mas na hora que ele foi fazer a atualização de autenticação no servidor Kerberos, ele não conseguiu. Que é o que está faltando a gente configurar aqui. Então, agora a gente vai fazer a parte do servidor Kerberos. Tá? Ele aqui faz um teste de resolução, um usuário administrator, para ver se está funcionando. Ele usa SMB Client, localhost, que é o meu próprio computador, netlogon -u administrator, que é o nosso usuário que a gente criou no domínio. Tá? Eu acabei digitando, eu acho a senha errada, né? Beleza, agora de ter a senha certa. Quando a gente executou, ó, ele obteve a resposta, então a autenticação do nosso usuário no domínio com o Samba está funcionando. Então eu digitei esse comando aqui para ele testar a nossa autenticação e obtive a resposta, ok, acabei de digitar o password, funcionou. Se você obter a resposta logo falho, ou a sua senha está errada, se você obter essa resposta aqui, de falha no logo, ou o seu serviço não está configurado adequadamente. Pode ser necessário reiniciar a configuração. Tá? Ele aqui testa a resolução de nomes. Para a gente ganhar tempo, não vou testar a resolução de nomes, porque eu já sei que está funcionando por causa disso daqui. Ó. Quando a gente executou o comando Samba DNS Update, ele já me mostrou que ele atualizou 34 DNS e não apagou nenhum, e mostrou a criação aqui, ó, de vários DNS. E já me falou que ele está com erro no Kerberos. Então eu já sei que o erro está no Kerberos. Mas isso daqui são comandos em que eu vou fazer um aqui para demonstrar a vocês. Você simplesmente pega o comando que ele passou, ó, serviço LDAP TCP. ADDC é o nome do computador, então aqui seria server PDC.
ponto limão ponto. Beleza? Seria mais ou menos isso daqui que ele estaria tentando. Pode ser internet também no final aqui, né? Deixa eu ver. Internet vai. Ele não conseguiu localizar, mas eu vou terminar de configurar o Kerberos porque o nosso comando lá atrás está pedindo Kerberos ainda. Então agora a gente vai entrar na parte do Kerberos. Eu vou pegar aqui o Kynit Administrator, que é o usuário padrão do domínio que a gente criou a senha. E ele falou para mim que está sem o usuário, tá vendo? Lembra que eu falei que lá na nossa instalação voltou o KRB User? Ah, ele aqui, ó. apt install KRB User. Ele está recomendando instalar o KRB User. Instalando o KRB User, que não estava. Vou atualizar o comando lá atrás para quando vocês fazerem, já vir tudo instalado, não precisar instalar aqui nesse momento. Ó. Esse comandinho aqui atrás, ó, tá faltando o KRB User. Vou colocar ele já junto com o protocolo de configuração do Kerberos aqui, ó, KRB User e KRB Config. Senti falta na hora. Então, vou dar um Kynit agora. Beleza. Agora o Kynit funcionou. Só que ele não conseguiu achar limão internet. Tá? E lembra que eu falei que aquele arquivo Rushes, esse arquivinho aqui mesmo, não, arquivo Rush não, arquivo KRB, esse aqui, quer ver? Deixa eu localizar ele aqui no nosso histórico. Arquivo KRB. Onde que a gente configurou ele? Esse aqui, ó, que a gente fez backup. O KRB5. Inclusive esqueci de colocar a cópia dele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para deixar completa. E a cópia. Esse aqui, ó. Esqueci de colocar a cópia dele aqui. Comando de cópia dele, que ele copiou o que o Samba gerou. Lembra que eu falei, olha, esse arquivinho do Samba, ele costuma dar problema. E é assim mesmo, KRB, esse aqui, ó. Ele costuma dar problema. Vamos pegar um outro site de exemplo para a gente configurar. Esse que vem padrão, esse aqui foi criado pelo Samba. Ele nem sempre funciona, ele costuma dar erro na hora da gente funcionar. E é o que a gente está vendo aqui agora. Quando a gente chegou para configurar o serviço do Kerberos, que é o que está faltando, a gente utilizou o comando Kynit Administrator, que serve para a gente fazer, para a gente adicionar ao domínio. Ele fala que ele não consegue encontrar limão internet. Observe que ele colocou ali o limão em maiúsculo, tá? Colocou limão maiúsculo e aqui, ó, Real Lemes, limão em maiúsculo. O que a gente costuma precisar fazer aqui? A gente costuma fazer isso aqui, ó, adicionar um KDC aqui. Deixa eu olhar aqui no exemplo. Lembra que a gente fez backup? atc krb5.org. Aqui ele ensina, ó, como configurar os KDC, tá vendo? Ó, do domínio. Real Ems, Athena, Meet. Esse aqui é o domínio principal. Aí aqui ele tem KDC e admin server, tá vendo? E então ele sempre configura, ó, KDC e admin server para cada domínio. Sempre configura, ó, em todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse parâmetro aqui de KRC e admin server. Vou dar um no aqui, vou voltar ao nosso arquivo original. Aqui em Real Names, eu vou adicionar aqui o KDC e o admin server. Quem que vai ser o nosso KDC aqui? Vai ser o servidor pdc.limão.internet. O nosso admin server também. Servidor pdc.limão.internet. Vamos ver se já é suficiente. Kynit Administration não é. Então, vamos pegar alguns exemplos na internet. Configurar KRB. Vamos pegar outros exemplos de adicionar servidor ao já tenho aqui, peraí.
Lembra que a gente tinha aqui a página oficial? Que a gente estava instalando Live e tal. Ele deve ter aqui a parte de autenticação do Kerberos. Aqui, Kerberos. Tá o Kerberos. Instalando o Kerberos. Ele adiciona também o KRB5 KDC, sudo realm. Autenticação. Ele não trouxe aqui o arquivo. Felizmente ele não trouxe o exemplo que eu precisava pra gente. Vou ter que procurar na internet mesmo. Adicionar servidor ao domínio Samba. Mas você está criando servidor, por que você quer adicionar? Porque normalmente o arquivo de adicionar ele é mais completo do que o arquivo de criar. Beleza. Default domain, DNS lookup KDC true, realm ad01 domínio local.local. Aqui, achei o arquivo grandão do Samba. Então vamos tentar testar isso daqui. Default realm domínio, kdns, exatamente o que eu fiz, pessoal. Adicionei um admin server, olhando a nossa cópia lá. Exatamente o que eu fiz. KRB5, ó, KDC servidor PDC, tudo em minúsculo, igual tá aqui. Aqui é o nome do PC. Limão.internet é o domínio. O admin server é ele também, servidor PDC Lima internet. Beleza. Então, aparentemente, tá tudo certo aqui nesse ponto. Aí agora tem um arquivo que a gente precisa modificar, que é o NSS Switch. Esse arquivo é responsável por informar o Linux de onde ele deve importar os usuários. A gente já modificou isso daqui. Deixa eu copiar aqui como ele ficou e adicionar aqui para vocês no passo a passo. Então, esse daqui são as alterações no arquivo KRB5. KRB5 está aqui, são as alterações do KRB5 feitas aqui. Agora, eu vou fazer essa alteração nesse arquivo NS Switch. Deixa eu olhar se o nosso passo a passo original ensina a mexer nele. Não ensinam, estão vendo? Ele só dá um Knet e já funciona, já está tudo resolvido. E não é o nosso caso, a gente teve erro de protocolo Kerberos, então a gente precisa resolver. Esse tutorial não ensina a resolver o erro do tutorial Kerberos. Então a gente veio aqui para um servidor de autenticação com AD domínio em que ele está configurando o Kerberos, entenderam? Ele faz a configuração do arquivo do Kerberos, diferente do padrão, e ele altera o banco de dados do Linux e depois ele adapta o Samba para conseguir ler esse banco de dados, estão vendo? Então a gente vai fazer essas etapas aqui para ver se resolve o erro do Kerberos, porque no nosso tutorial original não resolveu essa parte do Kerberos. Eu vou fazer por etapas para quando a gente descobrir qual parte não está conseguindo autenticar, está para mim muito claro. O Samba não está conseguindo invocar os usuários o Kerberos não está conseguindo contactar com o Samba e invocar os usuários para autenticar. É isso que está acontecendo. Não está conseguindo localizar o domínio. E quem faz essa conexão de domínio é o Embed e o Kerberos, utilizando a máquina hospedeira, que é uma máquina Linux, que tem a sua configuração de banco NS Switch. Tá? Então a gente vai adaptar o NS Switch com nano /etc/ns switch para ele funcionar com Embed. Observa que ele já adaptou duas coisas, ó, SWD e Group. E vamos adaptar também o Shadow que o rapaz fez aqui, tá? Então, eu vou adaptar todos os três de uma vez. Para o Embed conseguir se comunicar com o Linux. Então, copiado todos os três. Vou copiar o comando aqui para o nosso arquivinho de cola, né? Que é para ajudar vocês depois. Nano, etc switch. E a configuração é essa daqui. Colado, tá aqui, configuração.
Não vou salvar porque eu acabei colando ali, né? Mas já está salvo certinho. Ok. A partir desse momento eu posso testar o Kynit de novo para ver se a gente tem algum resultado. Ele não consegue conectar o limão internet. Continua na mesma. Deixa eu dar uma conferida aqui nano/etc/hosts e tá o limão internet aqui, tá? CFPDC, limão internet. Beleza? Continuando aqui o nosso configuração, agora a gente vai ajustar o nosso Samba para ver se ele consegue comunicar com o nosso domínio. /c/samba/smb.conf. Então tá aqui o Workgroup Limão, Real Lame Internet. O Security ADS a gente não precisa especificar, que isso aqui é para uma máquina cliente conectando no domínio. NetBIOS Name é interessante, é para servir. Por exemplo, a gente tem um sistema rodando ForDOS, que tem muito no Windows, tá? Então ele vai precisar desse nome aqui. Eu vou digitar. Já tem aqui em cima, perdão. Aqui, ó, já está aqui, ó. NetBIOS Name. Das máquinas anterior ao Windows. Não vamos configurar log. Vamos habilitar o embed enum para ele numerar os usuários, para ele poder listar usuários. Vamos habilitar o embed para listar os grupos, tá? E vamos habilitar o embed para usar o domínio default. Beleza? Essa parte de configuração aqui do domínio normalmente é para conexão remota. Eu não vou mexer com ela ainda. Aqui é uma pasta compartilhada. Ele está fazendo aqui um servidor que se conecta a outro. É a nossa segunda etapa, pessoal. Aqui ele está configurando um servidor para conectar no nosso servidor Samba. Lembra o servidor de arquivo? Ele está configurando exatamente isso. Ó. Um servidor de arquivo com usuários válidos para conectar no nosso servidor Samba autenticando pelo domínio. Exatamente o que esse segundo tutorial aqui está fazendo. É o que a gente precisa. Bom, eu peguei essas 3 partes aqui para tentar evitar qualquer incompatibilidade, mas esse tutorial não é exatamente o que a gente está precisando, né? Erro Kerberos servidor Samba. Aqui ele está ensinando LTLM. O que é LTLM? É um protocolo de conexão de sessão do Windows para a gente conseguir conectar o nosso usuário logado na máquina local com o proxy squid ou algum controlador de acesso à internet, e com o protocolo NTLM ele vai conseguir fazer essa autenticação, que não é o caso. Eu vou pesquisar aqui, em vez de Samba, aqui, Samba Kerberos PDC. Beleza. A gente está aqui na Stock Exchange e a gente tem aqui, ó, NetBIOS Name, DNS Forward, LDAP. Isso daqui precisa, gente. Isso daqui precisa. Sem isso daqui não funciona direito. É uma ISO de compatibilidade do LDAP. Isso precisa. Isso precisa mesmo. libpan KRB5. Ele está falando que provavelmente o nosso erro foi porque o nosso tutorial não colocou a libpan KRB5. Essa libpan vai fazer os usuários do Kerberos usarem no Windows. Deixa eu voltar aqui. Voltar lá na parte de instalação, que a gente vai precisar adicionar. Tem ela também, eu não tinha lembrado nela. Eu coloquei libpan para o embed, lembra? Mas tem a libpan para o protocolo KRB5. O embed vai conseguir obter usuários e conectar, e a libpan KRB5 é para o Kerberos obter os usuários do Linux. Tá? Então faltou o Kerberos mesmo. Deixa eu fechar aqui. apt-get. Antes de eu fazer esse apt-get, deixa eu dar um service
Samba AD DC, se eu não me engano, né? Restart. Serve sim. Beleza. Reiniciei o Samba. Você vê se o serviço Kynit depois desses parâmetros funcionando. Não está, tá vendo? Não consegue abrir as credenciais do KDC. Ó, 0. Então vou dar um apt-get install libpan. Beleza. Vou reiniciar o Samba D e vou reiniciar o KRB. Eu não sei qual é o serviço do KRB. Deixa eu localizar ele lá. Como que a gente localiza? Em /etc /init.d /krb asterisco. Vamos ver se tem algum serviço aqui do KRB. Samba DDC, Faro, Inbind, SSH, SMDB, MNMDB, GRBus, Named, Chrome. Ele deve estar integrado com o Samba, porque ele não está com o startup dele aqui. Tá? Não achei aqui o serviço de inicialização do Kerberos. Ele está integrado ali. Está integrado. Então, em tese, quando eu reiniciei o Samba, ele iniciou, mas não funciona ainda. Iniciando. Kynit Administrator. Limão Internet não consegue ser localizado. Aí agora a gente precisa resolver o problema. A gente pode ter duas coisas que é o problema. A gente resolveu o problema do arquivo fornecer, da lib de autenticação, então tem tanto o usuário do Embind quanto o Kerberos vindo para o Linux. Então provavelmente o problema está nessa ponte aqui. Ó. Essa nossa ponte aqui que é o problema. Então ela deve ser a nossa dificuldade de não estar funcionando. E como ela deve ser o nosso problema, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara aqui, que a gente utilizou ele. Eu vou pesquisar aqui mais algum tutorial. Direto do samba.org, samba.org. Vamos olhar o arquivo de configuração deles, do Kerberos. E esse arquivo não está resolvendo para a gente, não. Eles não ensinam a configurar o arquivo Kerberos. Vamos olhar aqui no serve fault, se tem mais alguma configuração de Kerberos. Ó, Open LDAP. Não tem configuração do arquivo Kerberos. Vamos olhar a Reddit, a Rede Nerd, né? Se alguém mostrou algum exemplo de configuração do Kerberos para a gente. Ah, não tem. Vamos pesquisar aqui, ó. Erro Kerberos, servidor Samba. Corrigir krb.conf. RB5, né?
fazer melhor. Em vez de eu pesquisar a pergunta, eu vou pesquisar por palavras-chave. Às vezes a gente pode ter um resultado diferente. Aqui, ó, libpan, KRB5. Opa, consegui aqui um novo arquivo de configuração. Tem uma coisa aqui, pessoal. Além do ticket, do KDC e tal, observe que ele no domain real name, ele coloca 2 exemplos de configuração. Então, se eu olhar aqui meu domain real name, ele só tem um. Ó. Ele tem um com ponto antes e o outro sem ponto. E observe que no domain real name está diferente. Ó. Ele não está usando a mesma coisa que eu estou usando. Aqui em cima ele usa, quebra o nome do servidor e o domínio. E aqui no domain real name ele só utiliza o domínio, tá vendo? Nesse exemplo de configuração. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse arquivo que veio do Samba para isso daqui. Para ver o que acontece. Então, nano/etc/krb5. Aí aqui, olha como ele faz. Ó, ele coloca aqui, ó, ponto, no exemplo, né? No nosso caso é limão. Ponto limão, ponto internet. Tem que conferir se está tudo escrito certinho, né? Se tiver alguma coisa que vai funcionar. Limão, ponto internet, igual limão internet. E depois ele faz só limão, ponto internet, igual a limão, ponto internet. Certinho? Sim. Vamos fazer essa correção aqui. Vamos reiniciar o serviço. Ainda não é isso. Calma aí. Servidor. Internet. Limão internet. Internet. Servidor PDC. Limão internet. Opa! Cadê o O aqui, ó? Cadê o O aqui do limão internet? E tem um limão internet, ó. Tem que conferir. Ó, tá errado aqui. Tá errado aqui, ó. Limão internet, limão internet, limão internet. Limão internet. Limão internet. Salva. Inicia. Cannot contact KDC real time limão internet. Ainda não está conseguindo chegar no nosso servidor. O motivo ele ainda não está conseguindo chegar ao nosso servidor. Vamos dar umas olhadas aqui. A gente acha alguma coisa que pode ser útil. Então, realmente isso daí, pessoal. Olhando aqui mais alguns tutoriais na internet, ver se eu acho alguma configuração diferente que possa ser útil. Na verdade, estou olhando aqui a experiência dos outros usuários, mas o que pode ser mais útil para a gente é isso daqui, quer ver? A parte mais útil para a gente é o arquivo de backup. Entendeu? Ele é a coisa, ó, limão internet. Time 5, aí vem os real times aqui, vamos ver se ele criou o limão internet aqui embaixo. Não criou. Realmente ele tem um original e um com ponto sem ponto, estão vendo?
São vários servidores. Observe que quase todos eles têm um default domain também. Ó. Tem o KDC, o admin server e tem o default domain embaixo. Ó. A gente não colocou esse parâmetro, não lembro desse parâmetro. rb11.conf. Ah, tá em cima aqui, ó. Default domain, KDC, servidor PDC. Opa, gente, que erro primário. Olha, ó. Nano /etc /host, que é o nome do nosso hosts, que é o nome do nosso servidor. É server PDC limão, server PDC, server PDC, server PDC. Vamos voltar no nosso arquivo, KRB5, em vez de ser servidor, server PDC, servidor, server PDC. Se você está olhando e viu isso desde o início, você deve ter falado assim, como passou por isso? Passando, pessoal, passando. Então agora a gente vai dar um Knight Administrator e falar. A senha tá errada, tá? Por isso que deu erro, não se assustem. Para diminuir as coisas, para a gente não colocar coisas desnecessárias. Eu vou deixar do jeito que tá mesmo, porque os parâmetros adicionais que eu acabei adicionando são parâmetros úteis. Beleza. Você digita o Knight, obtém o password, Calist, tá aí, limão internet, @limão conectado. A gente acabou tornando uma conexão um pouco mais robusta, adicionando mais parâmetros, né, no nosso servidor Samba. Mas a gente faz o Knight. Sabia que era coisa pouca. Depois o Calist. Dentro do Knight ou do Knight, você vai obter essa resposta, né, que é o ticket de autenticação Kerberos. Então, Knight, ele dá um key, ticket. Depois você dá um Calist. Calist te retorna um ticket. E o Knight te retorna que a autenticação foi feita com sucesso. Cadê? Knight, Calist, Knight, contact. Knight Administrator, instalamos a libpan, Knight Administrator. Tá aqui, Knight Administrator, password incorreto, Knight Administrator, você obtém aqui, ó. Esse aqui foi o comando, eu vou copiar ele inteiro. Ele aceitar, né? Beleza, esse aqui foi o comando, a gente deu um Knight Administrator, ele perguntou a senha e depois ele disse pra gente que a gente obteve um ticket de autenticação Kerberos. Com o Calist a gente listou esse ticket. Então, a partir de agora, essa parte aqui está pronta. Será que agora aquele comando que deu errado vai funcionar? Em tese, nosso servidor está pronto. Pessoal, está pronto. Lembra aquele comando que não pode dar erro? Lembram dele? Vou localizar ele aqui, ó. DNS. Isso, esse comando aqui não pode dar erro. Vamos colar ele, executar aí. Tá dando erro, professor. E agora? O nosso colega aqui já deu uma solução de problemas, ó. E ele justamente sobre DNS. A gente vai executar o comando dele de solução de problemas. E depois a gente vai usar o comando que não pode dar erro. Um erro. Não pode acontecer. Ele recomenda a gente reiniciar o serviço. E agora, o que a gente vai fazer? O negócio ainda está com erro. Opa, peraí. Esse comandinho aqui ele de solução de problemas.
Então ele recomenda a gente usar esse comando, upgrade DNS bind 9 DLZ. Aparentemente, vamos colar ali nele de novo e vamos executar. Opa, não copiou certinho. Vamos executar o comando do back-end, que faz a reconfiguração do bind. Beleza. DNS partition existe. Cvar long example configuration. Find to upgrade DNS. E agora vamos executar o all names aqui. Vamos ver qual é o erro que ele está dando e não só ficar executando. Beleza? Então agora ele está dizendo o seguinte, que ele atualizou as 34, que ele foi atualizar o servidor, que ele puxou o serve PDC e o erro dele é que o registro já existe dentro do Samba Tool. Lá, o servidor A já existe, o servidor tal já existe, o servidor tal já existe. Estão observando? Ele está dizendo que o erro é que os servidores já existem. Não está dando erro mais de autenticação. A autenticação Kerberos foi resolvida. E no final ele vai fazendo as atualizações e ele fala que o DNS já existe. E não é possível realizar essa atualização porque o DNS já existe. Então agora o problema está no bind. E já está tudo certo. Agora a gente precisa configurar o bind. E se vocês observarem uma coisa, quando a gente faz essa configuração aqui, isso é importante. Ele usa um IP 200. Lembram da classificação de IPs? Vou pegar aqui, ó. Classificação TCP/IP. Vou colocar TCP/IP, mas era para ser de IP, né? Vou colocar a classificação IP. TCP/IP é o protocolo. Imagem. Se a gente pegar a tabela de classificação, colocar classe, que ele acabou. Classes IP. Fica melhor. Isso. Se a gente olhar, os IPs 10, 172, 192 são IPs de classe privada. Beleza? Meu antivírus detectou alguma visita aqui que não deveria ter sido executada. O site tentou obter alguma informação aqui e o antivírus pegou. E ele botou um IP 200. Ó. IP 200 está aqui, ó, dentro da classe C pública. Então o que acontece? O bind é um sistema feito para funcionar em classe pública. E aqui a gente acabou habilitando ele para funcionar dentro de uma rede privada. Então a gente precisa conferir isso, porque o tutorial que a gente está usando, ele está usando um IP público. E a gente quer habilitar um IP privado. Tá? Então se a gente dá um nano aqui, /etc, /bind, zonas, a gente vai achar as configurações do bind. Ó. Observa que o bind ele tem aqui, ó, DB0, DB127, 125, BAD keys, que é aquela chave de autenticação que a gente habilitou, DB impet, DB local, named conf, default zonas, tá vendo? A gente tem que habilitar essa RFC 1918. Querem ver o que é isso? Vou mostrar aqui para vocês, ó. RFC 1918. Vou pegar aqui em pesquisar mesmo. Não, aqui a imagem já mostra. Mas a RFC Edit 1918, ela define isso aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. RFC 1918, Private Address. Os endereços padrões 10, 172, 16 que a gente utiliza nas redes internas são definidos por essa norma técnica aqui, essa RFC ID 1918. Tá? Então essa RFC ID 1918 a gente precisa habilitar aqui no DNS para ele não dar problema. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos conferir esse arquivo, ó. Zones RFC ID 1918. Elas aqui, ó, 16, 18, tudo 172, ó. 192, 168, ó. Rede 10 aqui na primeira. Então todas essas são as zonas da rede privada pela RFC 1918. A gente precisa habilitar isso no nosso servidor de DNS. Named. Perdão, pessoal, acabei não colocando. Então a gente vai vir aqui, ó, named conf.local. Olha o que está aqui nesse arquivo. Pode comentar.
include etc bind zonas RFC 1918. Simplesmente fazendo isso daqui, ó, eu acabei de habilitar o nosso bind para poder utilizar essas RFC 1918, tá? Então, a partir de agora, ele sabe que essas zonas não vão ser encaminhadas para lugar nenhum, que ele vai fazer a resolução interna dele. Tá? Então, a gente precisa acessar o arquivo nano-etc-bind. E dentro desse arquivo nano-etc-bind, cadê? Opa, acabei apertando errado aqui. Lá. Config local. A gente precisa habilitar isso aqui. Include RFC 1918, que é a parte de configuração local, beleza? Olhando aqui com mais calma o nosso bind, já que a gente está no diretório dele, é só apertar 2 vezes Tab, pessoal, que ele lista isso daqui. Ó. A gente tem também aqui uma configuração, ó, named.conf.options. Vamos olhar o que tem dentro dela. Observa que dentro dessa named.options está comentado aqui uma coisa chamada forrounders. Sabe o que isso é forrounders? O nosso servidor vai fazer autorizações internas na nossa rede, beleza? Agora, o que a gente faz quando vem um domínio que a gente não sabe se o nosso servidor não está integrado na raiz da internet? Vou escrever aqui, ó. Raiz DNS BR. Vou clicar uma imagem aqui e ver se eu consigo achar ela. Aqui. Tenta imaginar isso aqui. Aqui, essa outra imagem aqui também é boa. Não, essa daqui é oficial. Desculpa, pessoal. Esse aqui é uma imagem em tese da árvore da ICANN, que é uma organização internacional que cuida da internet. Observe que eu tenho domínio .org, .com, .edu. Agora, por que eu gostei da outra imagem? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Raiz, .frança, .brasil. Aí eu tenho .gov, .com, .br. Em tese, o nosso site vai estar aqui embaixo de um ponto internet. Existe esse ponto internet aqui? Não. A gente tem que configurar DNS primário, DNS secundário, DNS reverso, para a gente entrar nessa estrutura de dados que é a raiz de resolução de nomes da internet. E a gente não está fazendo isso. A gente só está habilitando um DNS para uso interno na nossa organização. Então, como a gente só está habilitando o DNS para uso interno na nossa organização, o que a gente vai fazer? A gente vai apontar para algum servidor que tem acesso a essa raiz e que vai fazer essa resolução de nomes para a gente, para o nosso servidor e para a nossa internet local ter acesso na internet. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, descomentando o forrounders, e vou caminhar para um IP bem conhecido, tá, na internet, que é do Google, que é 8888. Então, com isso, o nosso servidor DNS, tudo que ele não souber resolver, tudo que não for na nossa rede local, ele vai mandar para o DNS do Google. Tá? Existe uma outra coisa ainda que a gente precisa fazer nesse arquivinho aqui do Samba. Eu já vou adiantar. Pense o seguinte, a gente habilitou aqui a autenticação e a gente habilitou o encaminhamento para DNS externo dos sites como Google, Hotmail, coisas que no caso o Hotmail não funciona mais, né? Agora é Microsoft.com, OneDrive. Hotmail das antigas. É que o limão é antigo, pessoal. O limão é antigo. Ainda bem que não tá azedo. Mas brincadeiras. A gente precisa habilitar aqui a permissão para outras redes ou sub-redes que a gente tem poder funcionar. Normalmente eu adiciono manualmente as redes. Então aqui a gente vai escrever assim: bind habilitar para todas as redes no options, que é o arquivo que a gente está configurando. Vamos configurar o bind como servidor de rede privada. Observe que agora a gente pegou um tutorial do bind. Peguei o primeiro. Nem olhei se está certo ou errado, levando em consideração que nós estamos no momento de aprendizado. Instalação, tal. Bind -4, eu quero arquivo de configuração, quero parâmetro. ACL, diretórios. Aqui, ó, forrounders ele colocou do Google, tá vendo? Colocou os dois. Vamos fazer igual ele. É interessante botar os dois do Google. Eu gostei da ideia dele. Então vamos vir aqui e vamos colocar os dois do Google. Gostei da ideia. Ele colocou o DNS primário e secundário do Google, tá?
Fazer a mesma coisa aqui, a gente coloca os dois DNS do Google. Ah, tá aqui, ó. Enable Recursive, yes. List on 10.10.128. Tá vendo esse list on aqui, ó? E esse enable aqui? Isso daqui é para permitir que as máquinas dessas redes possam consultar o nosso servidor DNS. Senão elas não vão conseguir consultar o nosso servidor DNS. A gente precisa habilitar essa permissão. E ele está fazendo isso daqui, configurando cada zona como domínio, fazendo todas as configurações. Mas o parâmetro que a gente precisa para permitir no nosso servidor DNS, olha lá, ele está configurando manualmente, ele está dizendo exatamente qual zona pode consultar no servidor DNS. Só que nesse momento a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento, não. A gente quer uma coisa mais simples. Tipo assim, liberar a consulta para todas as redes. Não vamos entrar em muitos detalhes agora, que não é foco a gente fazer a segurança do DNS igual eles estão fazendo mais. A gente quer simplesmente liberar para todas as redes. Provavelmente se eu digitar 000 aqui, vai servir para todas as redes. Tá? E é isso que eu estou pensando em fazer. Mas deixa eu ver se a gente encontra algum tutorial, né? Bind habilitar DNS público. Aí vai ter... Não vai ter preocupação tanto com a segurança. Pessoal, todo mundo está ativando como DNS em rede privada. Então, a gente não vai ter um exemplo de configuração aqui de DNS público, tá vendo? Só rede privada em que você tem que ir lá no arquivo, criar a CL Trust, dentro da CL Trust você diz quem é permitido e já está uma configuração muito longa. Eu só quero colocar 3 linhas ali. Habilite para todas as redes. Depois a gente entra nessa parte de segurança no próximo vídeo. Entendeu? A gente vai entrar na próxima vídeo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. DNS público com bind de forma simples. A inteligência artificial aqui do Copilot está respondendo. Então vamos perguntar e ver se ela responde. Configurar no arquivo options options bind permissão para todas as redes. É isso que eu quero. Quero que toda a rede possa consultar. Aqui, pessoal, falei que seria um negócio simples. É isso aqui, ó. Options, consulta todas as redes, permitir consulta N, qualquer. É isso aqui. O jeito que os tutoriais estão ensinando está errado? Não. Não está. Só que nesse momento a gente não está preocupado com segurança. A gente só quer que qualquer servidor possa acessar a nossa rede. Depois, esse parâmetro aqui, a gente vai trabalhar para fazer a segurança específica de quem pode acessar a nossa rede, tá bom? Mas nesse momento que a gente quer ver o AD funcionando, o parâmetro é esse aqui, ó. Beleza? Está localizado. Aí eu vou adicionar aqui no nosso arquivinho de cola, né? Então a gente faz o nameconfig.local, o etc zones rfc de 19, né? Depois disso, a gente altera o conf.options
E dentro do ponto OTIS a gente vai alterar forerounds para ter acesso à internet, para a gente resolver o DNS do Google, né? Então todo mundo que apontar para o nosso servidor DNS vai usar o nosso servidor DNS e servidor de DNS do Google. E permitir consulta de todas as redes para o nosso servidor. Tá? Então, são as duas alterações que a gente tem que fazer no bind. Vocês viram o tempo que a gente demorou para descobrir o parâmetro? Mas depois que você tem o parâmetro mapeado, é isso aqui. São essas simples configurações que vão fazer o nosso bind responder para todas as redes, mas reiniciar o serviço, né? Eu vou vir aqui, vou digitar named checkit, né? Que é o que a gente tinha usado lá atrás. Cadê? Tá aqui, ó. Pra gente ver se não tem nenhum erro de configuração. Aqui, ó, named-checkconf. A gente precisa executar esse parâmetro. A gente verificar se não ficou um ponto e vírgula fora do lugar, né? Se não ficou um servidor errado. Olha lá, ó, tem erro, ó. Não está reconhecendo, ó. Tá vendo? Tem erro, ó. Não reconheceu forerounds. Vou voltar lá. O que está acontecendo? Ele não reconheceu forerounds e não reconheceu a low carry. Tem algum erro aqui. Então vamos olhar aqui, DNS local utilizando. Vamos ver, às vezes é uma vírgula fora do lugar, um espaço a mais. Vamos olhar um arquivo de configuração qualquer aqui que o pessoal tenha feito. Aqui já deu diferente, ó, low carry, local host. Aí aqui, ó, low carry e as redes que são permitidas. Recursão, eu acho interessante essa parte da recursão também para permitir. Name checkit. Ele não deu o exemplo do arquivo preenchido, que é o que eu queria para a gente olhar os espaços, olhar o que pode ser resolvido aqui, né? Vou voltar. Vou pegar um outro site qualquer. Deixa eu ver se ele traz um exemplo do arquivo preenchido. Não trouxe. Eu acho que acabou sendo o mesmo site. Opera TI. Opa, tem zona. Configuração da zona individual. Estão vendo, pessoal? Isso aqui é a configuração de cada zona controlada por cada servidor. Tem que fazer isso manualmente para montar um servidor DNS seguro. Usando zonas reversas, tá? É isso que a gente quer. Arquivo, options. Find, parâmetro, forerounds. Forerounds. Tô esperando, pessoal, para ver aqui o Copilot, se ele vai dar alguma resposta para gente. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Options, diretório cache. Option, diretório cache. For hours. Ele é juntinho ou separado? Separado. Deixa eu tirar aqui o segundo parâmetro. Beleza. Eu vou ativar também aqui, pessoal, esse recursive yes aqui, tá? São as chamadas executivas. Deixa eu ver o name check. Ele ainda não está reconhecendo a opção
Forums, ó, tá vendo? E é a opção correta que estava ali. Então deve ser alguma coisa de formatação. Uma coisa de formatação nesse arquivo. Copiar exatamente igual está aqui. Vou apagar aqui. Acabei apagando demais. Ah, achei, pessoal. Achei. Erro localizado. Sério, pessoal. Erro localizado. Olha aqui em cima, ó. Ó. Viram? Onde estava o erro? Algum momento ele colou ali. 8.4, permitir, recursive yes, beleza, salva, name check, tudo certo, viu? Sacanagem, né? Então vamos corrigir nosso arquivo, tá aqui, além do allow query, eu vou permitir recursiva também. Recursiva seria tipo um retorno, né? Vou deixar aqui que eles funcionam como recursivo. É porque, pessoal, na hora que eu vou copiar para o arquivo aqui de vocês, o que acontece? Eu tenho que clicar com o botão inverso. Aí quando eu clico com o botão inverso para fazer isso, olha o que ele faz. Olha lá, ele cola lá no início, ó. Olha lá, ele cola, mas só copia clicando com o botão inverso. Então, eu acabei nessa copia e cola, salvando lá e não estava enxergando que estava lá em cima e acabei pesquisando isso sem precisar, tá bom? Mas continuando, a partir de agora, o servidor Samba, DNS precisa ser reiniciado. /etc, /init.d, /named, lembram? Restart. Restart. Reiniciado nosso servidor DNS. Em tese, agora eu vou conseguir pingar em DNS externo, ó, google.com. Olha lá, cheguei lá no Google. Viram? Porque o nosso servidor Samba estaria completamente funcionando. Se eu digitar wb-info-g, eu vou retornar o grupo do Samba. Aqui, ó. Olha os grupos lá do Samba. Se eu digitar "-u", vou retornar os usuários do nosso domínio. Só tem administrador, guest, RB, DNS. Servidor DNS, servidor Samba AD funcionando com DNS, com resolução de nomes, com encaminhamento e com autenticação. Então, a partir de agora, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a integração com um domínio. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é acessar ele de forma gráfica, para vocês não precisarem ficar vendo aqui essa telinha bonitinha. Mas para acessar ele de forma gráfica, eu vou fazer num próximo corte, num próximo vídeo, que esse ficou muito longo, tá bom? Mas ele está aí prontinho. Abraço, pessoal!